Você já desejou poder viajar no tempo? Imagine entrar em uma máquina e se aventurar num passado distante ou num futuro longínquo. Será que essa ideia fantástica poderia um dia estar ao nosso alcance? A ideia de viajar no tempo cativa a humanidade há séculos, alimentando incontáveis obras de ficção científica e inflamando nossa imaginação. Mas quanto disso é pura fantasia e quanto poderia ser baseado na realidade científica? Apesar de a capacidade de viajar no tempo com a mesma facilidade com que viajamos pelo espaço ainda ser um mistério, as leis da física não descartam totalmente essa possibilidade. Para entender como a viagem no tempo pode ser possível, precisamos mergulhar no mundo alucinante da teoria da relatividade de Einstein. Essa teoria revolucionária, que mudou para sempre nossa compreensão de espaço e tempo, fornece dicas fascinantes de que manipular o próprio tecido do universo pode estar ao nosso alcance. Junte-se a mim nesta jornada emocionante pelos mistérios da viagem no tempo, separando as possibilidades científicas da ficção especulativa. Vamos mergulhar nos conceitos alucinantes de dilatação do tempo, buracos de minhoca e nos paradoxos que surgem quando pensamos em alterar o passado ou o futuro. Prepare-se para ter suas noções preconcebidas desafiadas e seu senso de admiração despertado enquanto viajamos pelas profundezas desconhecidas do próprio tempo. Nossa experiência cotidiana sugere que o tempo avança em um ritmo constante para todos, em todos os lugares. Um segundo para você é um segundo para mim, independentemente de onde estejamos ou da velocidade com que nos movemos. No entanto, a teoria da relatividade de Einstein quebrou essa noção aparentemente intuitiva, revelando que o tempo não é absoluto, mas sim uma entidade fluida, intimamente ligada ao espaço, formando um tecido quadridimensional conhecido como espaço-tempo. Uma das consequências mais impressionantes da relatividade é a dilatação do tempo, o fenômeno em que o tempo passa em taxas diferentes para observadores em diferentes referenciais, particularmente aqueles que se movem em velocidades significativas em relação uns aos outros. Imagine dois relógios idênticos, um parado na Terra e o outro viajando em velocidades incrivelmente altas a bordo de uma nave espacial. De acordo com a relatividade, o tempo passaria mais devagar para o relógio na nave espacial em relação ao relógio na Terra. Essa diferença na passagem do tempo não é uma ilusão ou um mero capricho da medição. É uma propriedade fundamental do próprio universo. Quanto mais rápido um objeto se move pelo espaço, mais lentamente ele se move pelo tempo. Este conceito, por mais estranho que pareça, foi verificado experimentalmente inúmeras vezes, com relógios atômicos em jatos mostrando uma diferença pequena, mas mensurável, no tempo em comparação com seus equivalentes terrestres. A dilatação do tempo não é apenas uma curiosidade teórica, tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo e as possibilidades de viagem no tempo. Se pudéssemos aproveitar o poder de manipular o fluxo do tempo, as viagens ao futuro, antes relegadas ao reino da ficção científica, poderiam se tornar uma possibilidade tentadora. O conceito de dilatação do tempo, embora alucinante, abre possibilidades tentadoras para viajar para o futuro. Se pudéssemos acelerar um objeto, como uma nave espacial, a uma fração significativa da velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar para os viajantes a bordo em relação àqueles que permaneceram na Terra. Ao retornar de sua jornada em alta velocidade, os viajantes espaciais descobririam que envelheceram menos do que seus colegas na Terra, efetivamente saltando para o futuro. Este conceito, conhecido como paradoxo dos gêmeos, ilustra o potencial da viagem no tempo para o futuro. Imagine dois gêmeos idênticos, um embarcando em uma viagem espacial em alta velocidade, enquanto o outro permanece na Terra. No retorno do gêmeo viajante, ele encontraria seu irmão terrestre significativamente mais velho,
tendo experimentado uma passagem de tempo muito maior. Embora teoricamente possível, alcançar uma dilatação de tempo significativa para a viagem no tempo humana enfrenta enormes obstáculos tecnológicos. Acelerar uma espaçonave a velocidades próximas à da luz exigiria uma quantidade inimaginável de energia, muito além de nossas capacidades atuais. Além disso, as imensas forças envolvidas em tal aceleração representariam desafios significativos para a integridade estrutural da espaçonave e o bem-estar de seus passageiros. Apesar desses desafios, o fascínio da viagem no tempo para o futuro continua a alimentar a pesquisa científica e a inovação tecnológica. À medida que continuamos a desvendar os mistérios do universo e a ultrapassar os limites de nossa destreza tecnológica, o sonho de saltar para frente no tempo pode um dia fazer a transição do reino da ficção científica para a realidade científica. Seção 4. Ecos do passado. Buracos de minhoca e a intriga da viagem no tempo para o passado. Enquanto viajar para o futuro se alinha com os princípios da relatividade, viajar para o passado apresenta um desafio muito mais formidável, repleto de paradoxos e complexidades teóricas. Um dos conceitos mais intrigantes associados à viagem no tempo para o passado é a existência de buracos de minhoca, túneis hipotéticos ou atalhos através do tecido do espaço-tempo. Imagine o espaço-tempo como uma folha de papel dobrada ao meio, com dois pontos distantes representando diferentes pontos no tempo. Um buraco de minhoca agiria como um buraco feito no papel, conectando esses pontos distantes e permitindo a viagem instantânea entre eles, potencialmente até atravessando vastas distâncias cósmicas ou saltando no próprio tempo. No entanto, a existência de buracos de minhoca permanece puramente teórica, e mesmo que pudéssemos localizar ou criar sua estabilidade e capacidade de atravessá-los permanecem incertas. Algumas teorias sugerem que os buracos de minhoca podem colapsar instantaneamente após a formação ou exigir matéria exótica com densidade de energia de massa negativa para permanecerem abertos, substâncias que nunca foram observadas no universo. Os desafios associados à viagem no tempo para o passado vão muito além dos aspectos práticos da manipulação de buracos de minhoca. A própria noção de alterar o passado levanta uma série de paradoxos e enigmas filosóficos que desafiam nossa compreensão da causalidade e a natureza da própria realidade. Seção 5. Paradoxos e possibilidades. Desvendando as complexidades da causalidade temporal. A perspectiva de viajar para o passado nos confronta imediatamente com uma série de paradoxos lógicos que ameaçam desvendar o tecido da causalidade. Talvez o mais famoso deles seja o paradoxo do avô, que postula que se alguém voltasse no tempo e matasse seu próprio avô antes que seu pai fosse concebido, isso criaria um paradoxo, pois sua própria existência se tornaria impossível. Este paradoxo destaca o potencial da viagem no tempo para criar inconsistências na linha do tempo, violando o princípio fundamental de causa e efeito. Várias hipóteses foram propostas para lidar com esses paradoxos, cada uma com seu próprio conjunto de implicações para a natureza do tempo e da realidade. Uma dessas hipóteses é o princípio de autoconsistência de Novikov, que sugere que as leis da física, de alguma forma, conspiram para prevenir quaisquer ações que criariam um paradoxo. Este princípio implica que, embora a viagem no tempo para o passado possa ser possível, quaisquer tentativas de alterar eventos passados seriam inerentemente autocorretivas, garantindo a consistência da linha do tempo. Outra possibilidade intrigante é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, que propõe que cada medição ou decisão quântica cria um novo universo paralelo. Neste cenário de multiverso, a viagem no tempo para o passado pode não alterar o passado do próprio universo, mas sim transportar o viajante para uma linha do tempo paralela diferente, onde o passado se desenrolou de forma diferente.
Embora essas hipóteses ofereçam soluções potenciais para os paradoxos da viagem no tempo, elas permanecem firmemente no reino da especulação. A verdadeira natureza do tempo, a causalidade e as implicações de alterar o passado permanecem em aberto, alimentando a investigação científica em andamento e o debate filosófico. Seção 6. O labirinto ético. Navegando pelos dilemas morais da viagem no tempo. Além dos desafios científicos e tecnológicos, a viagem no tempo também apresenta dilemas éticos e filosóficos profundos. A capacidade de alterar o passado ou o futuro levanta questões fundamentais sobre o livre-arbítrio, o determinismo e a própria natureza de nossa existência. Se pudéssemos voltar no tempo, deveríamos ter permissão para alterar eventos passados, mesmo com as mais nobres intenções? E se nossas ações, por mais bem intencionadas, tivessem consequências imprevistas e potencialmente catastróficas para o futuro? O efeito borboleta nos lembra que mesmo pequenas mudanças no passado podem ter efeitos dominó significativos e imprevisíveis ao longo da história. Da mesma forma, a capacidade de viajar para o futuro levanta preocupações éticas sobre o conhecimento e seu potencial uso indevido. Se pudéssemos vislumbrar o futuro, deveríamos usar esse conhecimento para ganho pessoal, mesmo que isso significasse alterar o curso dos eventos ou violar o livre-arbítrio de outras pessoas? O fascínio de conhecer o futuro, embora tentador, pode ter um custo ético alto. As implicações éticas da viagem no tempo vão além das ações dos indivíduos para abranger preocupações sociais mais amplas. Quem teria acesso a essa tecnologia e como ela seria regulamentada para evitar abusos ou consequências indesejadas? O potencial da viagem no tempo para romper o tecido social, reescrever a história ou criar desigualdades temporais levanta questões profundas sobre justiça, equidade e o próprio significado de nosso lugar no universo. Seção 7. Território inexplorado do tempo. Reflexões sobre o futuro da humanidade. Enquanto estamos à beira do século 22, a questão de saber se um dia desvendaremos os segredos da viagem no tempo permanece sem resposta. A busca científica para entender a natureza do tempo e sua relação com o espaço continua a cativar nossa imaginação e impulsionar a inovação tecnológica. Embora os desafios da viagem no tempo, tanto práticos quanto paradoxais, sejam imensos, o mesmo ocorre com o espírito humano de exploração e nossa sede por conhecimento. Talvez um dia, as viagens através do tempo façam a transição do reino da ficção científica para a realidade científica, abrindo novas fronteiras de exploração e compreensão. No entanto, à medida que nos aventuramos neste território desconhecido, devemos prosseguir com cautela, guiados não apenas por nossa curiosidade científica, mas também por um profundo senso de responsabilidade ética. Os mistérios da viagem no tempo nos convidam a ponderar nosso lugar na vastidão do cosmos e a natureza de nossa própria existência. Quer a viagem no tempo se prove, em última análise, uma realidade científica ou um produto duradouro de nossa imaginação, o próprio ato de contemplar suas possibilidades enriquece nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro de sua grande tapeçaria. O que você pensa sobre as possibilidades tentadoras e os paradoxos complexos da viagem no tempo? Para onde você viajaria se pudesse navegar pelos corredores do tempo? E qual o impacto que você acredita que essa tecnologia teria no futuro da humanidade?